Deputado, impossível não começar essa entrevista falando justamente dessa sua relatoria, dessa CPI do MST que começa esta semana. Qual é o entendimento ou o privilégio que tem o MST, levando-se em conta o que preconizou recentemente o Supremo Tribunal Federal, que invasão a prédio público é um ato antidemocrático? No entanto, o MST continua invadindo a propriedade privada, invadiu inclusive e ocupou por dentro, inclusive, aliás, há uma série de relatos extremamente preocupantes de uma unidade federal de pesquisa da Embrapa, ou seja, também um órgão público, e mesmo assim convive com o poder, diretamente com a presidência da República, e não se viu exatamente a inserção do MST nesses inquéritos aí que apuram, por exemplo, atos antidemocráticos ou qualquer coisa que o valha. O que é a CPI? Como é que a CPI vai investigar uma situação como essa? Porque chama atenção, independentemente do que a CPI vai apurar, não é exatamente o mesmo tratamento. E ninguém está defendendo depredação de prédio público aqui. Mas por que um grupo tem um tratamento e outro grupo tem um tratamento diferenciado? Bom, porque um é ligado ao PT e o outro é ligado ao Bolsonaro, né? Há uma perseguição, evidentemente, contra os bolsonaristas, isso desde a eleição e segue sendo em várias frentes. E o MST conta com uma complacência muito grande de diversas autoridades. Mas é importante sempre deixar claro, invasão de propriedade é crime, extorsão é crime, depredação de patrimônio é crime, tanto de patrimônio público quanto privado. Invasão na cidade ou no campo, não importa. Está aqui o nosso Fernando Capês, promotor de justiça, procurador de justiça, que conhece a matéria penal muito bem. É crime, ponto. Não interessa se quem faz é o MST, é a Frente Nacional de Luta, a Via Campesina, o MTST, que aliás é a versão urbana do MST. Então veja, o conceito de esbulho possessório, destruição de patrimônio público e privado, extorsão, que é o que foi enquadrado o Zé Rainha lá no Pontal do Paranapanema, em inquérito que segue, inclusive está preso, continua preso. Esses crimes são crimes. Não adianta a esquerda querer rotular esses comportamentos como movimento social. Aqui, ao contrário do que foi veiculado na imprensa, não se pretende criminalizar pleitos sociais. Apresentar ideias, apresentar até propostas, por mais malucas que sejam, faz parte da democracia. Qualquer grupo pode apresentar suas ideias, que serão rechaçadas ou não pela sociedade, pelo sistema jurídico, não importa. Agora, agir contra a lei, que é o que esses movimentos de invasão de propriedade têm feito, como eu disse, no campo e nas cidades, aí já não é admissível. Independentemente do que as pessoas imaginam, possam pensar, defender do ponto de vista ideológico, há uma invasão. E as pessoas podem dizer, mas é uma questão social, porque a necessidade da reforma agrária. Mas o fato é, a gente não vê esse tipo de investigação, ou não viu até agora, talvez o caso de São Paulo seja uma exceção recente agora, em relação ao Zé Rainha que você fez menção, mas especificamente o Congresso é a última fronteira para fazer essa investigação. Qual é a resistência que você imagina, levando-se em conta o histórico até romântico do MST no momento de investigação que vai ser feito pela CPI? Eu não acho que tem muito romantismo ali, não. O que tem, na verdade, é uma narrativa que foi criada ao longo de anos, como se o MST e esses outros também, é a mesma coisa, né? A Via Campesina, a Frente Nacional de Luta, o MTST, criou uma narrativa de que eles são a única voz ativa na defesa de pleitos que, teoricamente, são corretos. Ou seja, o sujeito querer, se ele tem vocação para o agro, querer produzir, nada demais, não tem problema. O outro movimento, querer moradia, nada demais. Mas o que o Congresso deve fazer nessa CPI? É evidente que nós queremos identificar quem são os organizadores, quem financia, quem está se omitindo, prevaricando, etc. Mas, ao final, também tentar emergir desse trabalho com uma proposta de solução, que eu tenho para mim, intuitivamente, isso vai se confirmar ou não ao longo dos trabalhos da CPI, que uma das discussões mais importantes é encontrar uma fórmula de regularização fundiária, que, repito, é um problema gravíssimo no Brasil, no campo e nas cidades. Está na origem das invasões de terra produtiva ou improdutiva, na invasão de terras indígenas, na invasão de unidades de conservação, na invasão de prédios públicos na cidade, na invasão de prédios de moradias privadas nas cidades. Ou seja, você tem um problema no Brasil grave de regularização fundiária.
E há um outro ponto, Piotr, extremamente importante, que é a discussão da reforma agrária em si. O conceito de reforma agrária, Capês me corrija aqui se eu estiver enganado, que está incerto na Constituição de 1988, ele foi construído numa época, primeiro que a Constituição de 88 é pré-queda do Muro de Berlim. Então, a Constituição foi concebida no momento do mundo que ainda tinha essa discussão de comunismo, capitalismo, União Soviética e tal. Então, é uma outra... A polarização internacional. Exato. Esse sonho de viabilidade do socialismo ou do comunismo. Sim. Em 89, com o Muro de Berlim, depois o colapso da União Soviética, não há mais nenhuma pessoa minimamente inteligente no planeta Terra que acha que o comunismo dá certo. Salvo aqueles que estão escravizados na Venezuela, em Cuba e outras ditaduras como Coreia do Norte, pessoas que têm o mínimo de conhecimento já viram que este modelo comunista não funciona. A Constituição de 88 foi concebida numa época em que ainda tinha comunismo em importantes países da Europa. Bom, mas além disso, o conceito de reforma agrária, ele vem, o Gustavo conhece bem isso, ele vem no pressuposto de que há propriedades improdutivas no Brasil. E havendo propriedades improdutivas e que, portanto, não cumpririam a sua função social, conceito esse incerto na Constituição de 88, seriam passíveis de desapropriação. Acontece que, passados praticamente 40 anos, não tem mais praticamente propriedade improdutiva no Brasil. Aquela visão, Gustavo, me corrija se estiver errado, aquela visão de especular com a terra sem nenhuma produção, deixá-la parada como forma de blindagem patrimonial e tudo mais, não existe mais. Porque a terra hoje é um ativo tão valioso e com uma capacidade de geração de riqueza tão grande que mesmo que o proprietário não queira ele próprio ter pecuária ou lavoura, ele arrenda para terceiros, mas parada ela não fica. Sim. Então, a própria lógica de reforma agrária em cima de propriedades improdutivas está em causa, né? Então, passa por uma outra visão, que é o governo decidir. Ainda que não hajam propriedades improdutivas, governo, legitimamente eleito, etc., tem a opção de pensar assim, é um direito do governo Lula, de dizer que, ainda que não tenham propriedades improdutivas, ele quer comprar a terra para fazer uma distribuição de lotes para a agricultura de assentamentos. Perfeito, mas aí é comprar. Comprar significa que o vendedor quer vender, que há um acordo de preço. Quer dizer, há toda uma mudança do cenário que permeia essa discussão de reforma agrária. Não é mais aquela discussão de 1988 e nos anos subsequentes, em que tinha terra improdutiva, que eles queriam chamar atenção para isso e que faziam movimentos. Hoje, essa lógica de chamar atenção para a terra improdutiva não existe mais. Tanto que todas essas invasões de 1º de janeiro até agora, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, enfim, todas foram em cima de terras produtivas. Inclusive a fazenda de um conhecido nosso lá no Pontal do Paranapanema, aqui em São Paulo.